Olá, sejam bem-vindos, muito bem-vindos a um novo compartilhamento da Bhagavad Gita. Do último vídeo, do último vídeo gravado com muito amor, reverência e humildade, porque precisamos ter amor e reverência e humildade para trabalhar para Deus. Estamos aqui compartilhando sabedoria, ouvindo sabedoria e entendendo sabedoria e buscando essa sabedoria maior, a sabedoria da Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, como ele é de Srila Prabhupada, eternas glórias da Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para resgatar os países do Ocidente da ignorância, do cativeiro material, da falta de entendimento, da falta de sapiência, de sabedoria. Porque nós vivemos em um mundo cercado de estímulos materiais e de uma convivência material todos os dias de nossas vidas. Então, nós precisamos da Bhagavad Gita para guiar as nossas almas, E nós estamos compartilhando a natureza, o desfrutador e a consciência. Então, no verso 8 a 12, foi falado, a Suprema Personalidade de Deus falou de algumas qualidades, que ele compreende, que isso é a busca da verdade filosófica, da verdade absoluta, a autorrealização da nossa alma, Jamais uma alma vai se realizar com coisas materiais, ela vai se realizar em processo de autorrealização, onde ela vai se comprometer com esse estudo, com essa Dhyana Yoga, essa yoga da sabedoria, que promove, todo esse conhecimento, mata esse conhecimento transcendental para aniquilar esse condicionamento material, A gente só sai da ignorância com conhecimento. E conhecimento a gente tem que buscar, tem que ouvir, Então, vou fazer minhas reverências aqui para dar início à leitura. Agyanantimirandasya Yana Jana Salakaya Shakshu Militayana Tasmai Shiguru Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva Krishna, Jaya Srila Prabhupada. E hoje é o aniversário de Srila Prabhupada, O aparecimento de Srila Prabhupada no planeta Terra, na Índia. Saiu da Índia para o Ocidente, atracou no porto de Nova York e trouxe a consciência de Krishna para a propagação dessa consciência de Bhakti Yoga, essa consciência da devoção, da união a Deus através da devoção. Então, no último vídeo, eu falei do verso 8 a 12, e hoje eu vou classificá-lo através de cada parâmetro que apareceu aqui, que veio aqui no verso, Então, humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos do gozo dos sentidos, ausência do falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte e a velhice e a doença são condições desfavoráveis, ou desapego, estar livre de rendamento com filho, esposa, lar e o resto. Equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis, devoção constante e imaculada a mim, aspirar a viver num lugar solitário, afastar-se da massa geral de pessoas, aceitar a importância da autorrealização e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Declaro que tudo isto é conhecimento e algo diferente disto é ignorância. Então, nós vamos aqui, passo a passo, nós vamos buscar falar, através do significado de Srila Prabhupada, já Srila Prabhupada, sobre a humildade. Vamos iniciar com a humildade, depois vamos para a tolerância, simplicidade, limpeza, firmeza, e assim vamos falando aqui
o significado de cada conhecimento, né? Vamos começar pela humildade, né? Então, quanto ao conhecimento aqui delineado, vamos analisar da seguinte maneira: a humildade significa que ninguém deve ficar ansioso para ter a satisfação de ser glorificado pelos outros. Vou repetir. Passou uma moto aqui, peço perdão. Humildade significa que ninguém deve ficar ansioso para ter a satisfação de ser glorificado pelos outros. Então, gente, a gente vive aqui no mundo material, que a gente vive correndo atrás do falso prestígio, que é aquele prestígio temporário de você ser glorificado. Claro que é importante você ser glorificado pelas suas ações, mas suas ações não são vindas de você, são vindas de Deus. Deus permite que você seja glorificado. Então, acima da sua glorificação está a glorificação de Deus. Humildade significa que ninguém deve ficar ansioso. Todos nós vivemos ansiosos. Uns maiores, menos e outros mais. Outros doentes, outros tomando até remédio para ansiedade. Né? Então, a concepção de vida material nos torna ávidos por receber honra dos demais. Porém, do ponto de vista de um homem em conhecimento perfeito, que sabe que ele não é este corpo, qualquer coisa, honra ou desonra que se refira a este corpo é inútil. Então, aqui Srila Prabhupada, né, que compilou o Bhagavad Gita como ele está falando que a gente não deve esperar glorificação de nada nem de ninguém, a não ser você servir a Deus e querer glorificar a Deus, porque tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou para Deus. Então, esses falsos prestígios que nos vêm, esses falsos elogios que nos vêm, claro que às vezes não são falsos, são verdadeiros, mas isso é temporário, porque isso pertence ao corpo. E tudo aquilo que pertence ao corpo tem fim. Só geralmente aquilo que nós ofertamos ao Supremo, ele é infinito, ele é para sempre. Então, essa humildade aqui significa que a gente não deve ficar ansioso por essas glorificações. Qualquer coisa, honra ou desonra que se refira a este corpo é inútil. Então, vamos pensar sobre isso. Né? As pessoas almejam ganhar fama de que são muito religiosas, motivo pela qual, às vezes, se descobre que, sem compreender os princípios da religião, há quem ingresse em algum grupo que não está seguindo, de fato, os princípios religiosos. Por quê? Porque religiões autênticas, verdadeiras e sinceras e que não exploram ninguém, está em escassez nesse mundo material. Então, a gente deve procurar se ligar a alguém, a um professor, mestre espiritual, ou a talvez a uma filosofia védica, por que não? Para que você possa compreender tudo isso, né? Quanto ao avanço verdadeiro em ciência espiritual, deve-se fazer um teste para ver o quanto está se progredindo. Então, olhe para você. Você que vem escutando a Bhagavad Gita já há algum tempo, veja se você conseguiu fazer alguns avanços espirituais na sua vida material. Então, assim, humildade é isso, é a gente não aceitar esse falso prestígio, né? Vamos aqui para outro item, que chama-se a não violência, né? Não violência significa não matar ou destruir o corpo. Violência significa não matar ou destruir o corpo. Mas a verdadeira não violência significa não causar sofrimento aos outros. Então, a verdadeira violência é você não causar sofrimento aos outros. Mergulhadas na ignorância, as pessoas em geral estão presas na armadilha do conceito da vida material e sofrem perpetuamente dores materiais. Então, enquanto a gente não entender que nós não somos o corpo, nós somos uma alma, e a alma ela não vai ficar satisfeita com coisas materiais, porque são finitas, a gente vai continuar sofrendo e tendo dores materiais. Logo, quem não eleva as pessoas ao conhecimento espiritual está praticando violência. Olhe que coisa importante. Talvez você ache um pouco radical, mas a nossa função aqui é estudar, aprender e compartilhar. É o que eu estou tentando fazer. Né? Eu estou tentando passar a Bhagavad Gita aqui para vocês, né? Em 20 minutinhos, cada verso, cada explicação, né? Sem tomar muito tempo, mas às vezes fica impossível. Passa alguns minutos, né? Mas eu estou tentando
passar conhecimento espiritual para mim e para vocês, né? Deve-se evitar todo o esforço para distribuir verdadeiro conhecimento às pessoas, para que elas possam se iluminar. Então, vamos nos iluminar juntos. Vamos nos iluminar lendo, ouvindo, prestando serviço devocional a Deus, né? E deixar este enredamento material, né? Ou seja, parar de se enredar com a matéria e se preocupar com a matéria, porque isso jamais vai satisfazer a alma. Gente, isso é fato. A gente só precisa olhar para a nossa vida e a gente precisa enxergar com os olhos espirituais as coisas que estão ao nosso redor. E aí a gente vai começar a entender diversas coisas, né? Então, eu falei da humildade, falei da não violência, que é não matar ou destruir o corpo. Isso se inclui aos animais. Quando a gente come carne, peixes, ovos ou frango, a gente está comendo algo que foi morto. Porque dentro do peixe, dos animais, existe uma alma também. Tudo que existe tem energia de Deus. Deus é o energético e nós somos as energias. Então, quando a gente começa a se alimentar sem consumo de animais, até mesmo o ovo, porque o ovo iria ser um pintinho, e quando ele é retirado da galinha e vai para que haja alimentação, a gente também causa violência. Então, tudo isso é um processo de você ouvir, de você meditar, de você entender, de você, talvez a sua mente, seus sentidos vai dizer a você que isso tudo é besteira, que isso tudo é algo fanático, que isso é de uma filosofia que não é ocidental, é oriental, a filosofia védica, mas na realidade, quando a gente começa a olhar para si próprio, a gente começa a fazer essas mudanças, tudo ao nosso redor se modifica. Tolerância, né? Tolerância significa que devemos saber suportar o insulto e desonra que outros nos dirijam. Se alguém se ocupa no avanço em conhecimento espiritual, irá se sujeitar a receber dos outros muitos insultos e desonra. Por quê? Porque as pessoas não querem saber de avançar espiritualmente, e sim materialmente. Então, todo aquele que rompe com esse processo e que busca uma vida diferenciada, vai receber com certas críticas. Mas se você está avançando espiritualmente e você sente que sua vida está se modificando, eu aconselho a seguir em frente. Por quê? Porque a verdadeira vida da alma é a espiritual e não a material. Então, é isso, né? Então, vamos buscar essa tolerância que devemos saber suportar o insulto e a desonra que os outros nos dirijam. Porque isso faz parte do corpo, do falso prestígio. Fulano é maravilhoso, fulano é péssimo, fulano é bom, fulano é mau. Isso não importa para a alma, porque a alma ela quer se alimentar de conhecimento transcendental e espiritual, ela quer transcender todo esse processo material e ela quer servir a Deus Krishna e servir a todos os mestres e todos aqueles que praticam esse conhecimento, né, para que eles possam conjuntamente se iluminar uns aos outros, né? Simplicidade é outro item aqui. Significa que sem diplomacia deve-se ser tão honesto, simples e direto que seja possível revelar a verdade dos fatos, mesmo ao inimigo. Então, o que é que Srila Prabhupada está dizendo aqui? Significa que a gente deve ser diplomata, a gente deve continuar com a nossa diplomacia, com a nossa honestidade, com a nossa simplicidade, com a verdade que não machuque, mas a verdade que ilumine, né? Revelando os fatos para que as pessoas saiam desse mau caminho, ou até mesmo eu saia do mau caminho. O mau caminho é o caminho não iluminado, e a gente se ilumina e ilumina as outras pessoas com a nossa simplicidade. Já diz Srila Prabhupada, vida simples, pensamento elevado. Você viver uma vida simples, né? E você buscar um pensamento elevado para que você entenda que tudo isso que eu estou lendo aqui pertence ao corpo e não à alma. E quando a gente entende tudo isso, a Suprema Personalidade diz que isso é conhecimento. E tudo aquilo que a gente não entende e continua fazendo de formas equivocadas se constitui ignorância, né? Então, ser tolerante, ser simples, não cometer a rinça, não violência, né? Ter humildade, né? Eu já li humildade, não violência, tolerância, né? E agora estou lendo simplicidade, né? Vamos ao próximo tópico, né? Então, assim,
Limpeza é muito essencial. Uma casa limpa, um corpo limpo, roupas limpas. Não roupas caras, de marcas, de grife, mas roupas que estejam de acordo com a sua aparência, com aquilo que você gosta de usar, né? Então, limpeza é essencial para progredir na vida espiritual. Ponto. Limpeza é essencial para progredir na vida espiritual. Toda alma em um corpo condicionado que quer progredir, ela precisa estar agregada ao tópico limpeza. Aí, Srila Prabhupada diz aqui, há duas espécies de limpeza, uma externa e uma interna. Limpeza externa significa tomar banho, mas quanto à limpeza interna, deve-se pensar sempre em cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por quê? Porque o mantra Hare Krishna é um processo que limpa a mente e o pó acumulado do nosso karma, né? O Mahamantra, quanto mais se canta, mais vai limpando a mente, mais você vai entendendo mais as coisas, e você vai também limpando esse peso espiritual, que é o karma do passado, e deste passado atual, né? Então, isso é a limpeza interna e a limpeza externa. Outro tópico aqui, firmeza. Significa que se deve estar muito determinado em progredir na vida espiritual. Sem essa determinação, não se pode fazer progresso. Então, se eu quero progredir na vida espiritual, eu tenho que me manter firme hoje, amanhã e depois. Não é hoje e depois não fazer mais, né? Eu sempre procuro aqui postar 3 vezes por semana, sempre que me é possível, porque às vezes acontecem alguns equívocos e obstáculos para me realizar, mas eu estou sempre aqui, eu não deixo de postar, eu não deixo de vir aqui e de alimentar a minha vida espiritual, como também alimentar o canal Easy Espiritualidade, como também fazer esse trabalho de iluminação, né, que é distribuir conhecimento às pessoas para que elas possam se iluminar e deixar este enredamento material, deixar esse sofrimento, porque quanto mais a gente se enreda no mundo material, mais dor e sofrimento e doença vem, né? Então, essa firmeza é um tipo, essa firmeza é um tipo de autocontrole, quer dizer que não se deve aceitar nada que seja prejudicial ao caminho espiritual. Então, esta é a verdadeira renúncia. Então, se eu estou fazendo esse trabalho aqui, e eu gosto, eu me sinto feliz, a minha alma se sente feliz, e eu faço, nem que seja uma pessoa feliz que ouve esse vídeo e assiste esse vídeo, então, eu aqui estou nesse caminho do progresso, né? E eu não posso deixar de fazer. Por quê? Porque quando eu deixo de fazer, eu começo a rejeitar aquilo que me faz bem e faz bem para a minha alma, né? Então, rejeitar tudo que bloqueia o caminho do progresso espiritual. Então, rejeitem tudo aquilo que bloqueie o seu progresso espiritual. Isso é muito importante, né? Porque isso se chama renúncia. Renunciar aos seus prazeres mundanos e buscar a sua determinação nos seus prazeres espirituais, né? Os sentidos são tão fortes que estão sempre querendo obter prazer. Claro, a alma, ela quer sentir prazer, mas ela se equivoca quando a gente acha que o prazer está só na matéria. A gente pode também obter prazer na matéria, mas a gente, antes de obter esse prazer na matéria, a gente deve oferecer este prazer material a Deus. Assim, Deus participa conosco desse prazer. Meu pai e o seu filho ou filha participam juntos deste prazer, né? Então, devemos satisfazer os sentidos, né? A ponto de manter o corpo saudável para cumprir o dever e progredir na vida espiritual. Então, o corpo serve para isso, para manter o corpo saudável, para que ele possa ajudar a alma dentro deste corpo a progredir espiritualmente. O sentido mais importante e mais incomum, mais incontrolável, desculpem, é a língua. Olha só, o sentido mais incontrolável é a língua. Se alguém pode controlar a língua, então há toda a possibilidade de conter os outros sentidos. Se alguém tem controle sobre a língua, blá, 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 o sentido da fala, podemos também controlar os outros sentidos, porque é através da fala que a gente joga o que os outros sentidos pressionam para que a gente faça, né? Ter as reações, né? A função da língua é saborear e vibrar, portanto, por regulação sistemática, ela deve sempre estar ocupada em saborear os alimentos que são ofertados a Krishna,
que você cozinha na sua cozinha, você canta o Mahamantra, você oferece a Deus, você vai comer, você oferece seu prato de comida, de alimento para Deus. Isso sim, é para isso que a língua serve, e também para falar coisas boas e positivas e compartilhar coisas divinas acerca de Deus, o Supremo. Quanto aos olhos, só se deve permitir que vejam a bela forma de Deus. Isto é, controlá-los, ou seja, está sempre buscando ver Deus, nem que seja através da sua tela mental. Mas aí entra uma pergunta: como é que eu posso ver Deus? Na filosofia védica, você pode ver Deus através da figura de Krishna, né? E você pode ver fotografias, e você pode ver quadros, né? Onde você pode olhar para Deus. Aqui na minha frente mesmo eu tenho várias fotografias de Krishna, em diversas modalidades, expansões. E aí, olhando para Deus, para Krishna, a gente vai purificando os nossos sentidos e vai purificando a nossa visão. Os ouvidos devem ocupar-se em ouvir sobre Deus, como nós estamos fazendo aqui. O nariz encherá as flores da natureza e as flores que se ofertam nos altares dos templos da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, né? Quando se faz determinados tipos de rituais, se oferece flores e essas flores são distribuídas. Então, a gente deve cheirar essas flores, né? Este é o processo do serviço devocional, que fica aqui claro que o Bhagavad Gita expõe esta ciência. O serviço devocional é o principal e o único objetivo, né? Então, o Bhagavad Gita, ele traz essa realidade para nós, né? E ele traz essa forma da gente poder, né, buscar todos esses itens, né? Vamos revisar aqui para terminar. A humildade, a não violência, a tolerância, a simplicidade, a limpeza, a firmeza, né? E os sentidos, né? Os sentidos, né, que precisamos usar para trabalhar para Deus e não para a matéria. E quando a gente trabalha na matéria, a gente pega toda a prosperidade que entra, todo o trabalho que nos movimenta, e a gente faz essa oferta a Deus. Deus, eu te ofereço meu trabalho no dia de hoje. Deus, eu ofereço esta quantia que acabou de entrar na minha conta bancária. Então, isso chama-se gratidão a Deus por toda a prosperidade material, que através da deusa da fortuna, Mahalakshmi, né, na filosofia védica, é quem derrama todas as bênçãos em nossas vidas, né? Então, passou aqui 2 minutinhos, quase 3. Por hoje, vamos terminar aqui nesses itens, porque tudo isso que estamos estudando é conhecimento. E o contrário disto tudo que foi lido aqui é ignorância. Então, vamos procurar conhecimento e vamos trabalhar com a sabedoria transcendental através dessa leitura, desse significado de Srila Prabhupada, aqui na Bhagavad Gita, como ela é. Com gratidão, eu encerro mais um dia.